Vamos de palavra de Deus, fazer o último capítulo de Isaías, Isaías 66. Vamos fazer Isaías, esse capítulo tem 24 versículos. Vamos fazer em 3 vídeos, ok? Provavelmente você vai achar um vídeo meu aqui no canal falando de Isaías 66, mas não dessa maneira, né? A gente acaba todo dia, a palavra de Deus se renova e a gente acaba sendo convencido pelo Espírito Santo e aprendendo, né? Estamos conhecendo coisas novas e isso nos traz a verdade, né? Vai revelando a verdade sobre coisas que a gente aprendeu errado e que é milenar, mas é errado. Por exemplo, o Templo de Salomão. E agora, em 2026, querem fazer o terceiro templo. Por incrível que pareça, persistirem no erro, né? Persistirem no erro. Então nós vamos fazer Isaías 66 e eu vou falar um pouco sobre isso, ok? Sobre o templo de Salomão que não era para existir e sobre outras coisas que Jesus veio para abolir e não a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio abolir ao templo. Ele veio tirar para fora e tirou para fora, e aqueles que ele tirou para fora o seguiram, ok? E o Espírito Santo está aí para convencer-nos, né? Jesus falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Então ele está falando exatamente sobre isso. Sobre o erro do templo, né? E sobre muitas coisas a respeito de... vou falar aqui a respeito de hóstia, né? Que não vem de Jesus. Jesus fez a última ceia explicando com o material, no caso o pão e o vinho e a água, para explicar o espiritual. E o povo tem essa prática, né, que é do Deus Mitra, do templo Mitra. Eu já falei aqui em vídeo que em Roma, parece Roma, se eu não me engano, há uma igreja católica que embaixo dessa igreja há um templo Mitra, né, mitraísmo, que é um deus pagão, ok? E isso era feito, essa prática que é feito até hoje nas igrejas católicas, né? Ok? Então, vamos lá. O Isaías 66, vou fazer do 1 ao 8, ao oitavo. Primeiramente, ok? Vamos lá. O versículo 1 fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, olha só, e a terra, o escabelo dos meus pés. Foi isso que ele falou para Jesus, para Davi, ok? Né, filha? Então, e a terra e os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Falou para Davi. E que lugar seria o meu descanso? Seria o do meu descanso? O segundo versículo. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então, ele aqui já fala, né, para Davi. O estrado da terra, o estrado dos meus pés é a terra. Como é que vai construir um templo, né? Olha só. O terceiro versículo. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue
de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Ok? Você vê muito isso hoje em religiões, né? Ídolos de madeira, de pedra, de gesso, de barro, erradamente, né? Só um Deus a ser adorado, né? Ele não divide a glória dele. Bendiz a um ídolo. Estamos no versículo 3. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Olha isso. O versículo 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. O 5º versículo. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa glória, a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. O 6º. Uma voz de grande rumor virá à cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor. Esse é o templo. Jesus, não templo de pedra. É isso que Deus prometeu a Davi. Mas Davi meteu os pés pelas mãos e incumbiu Salomão de construir templo de pedra. E erradamente tirou, erroneamente, o tabernáculo, né, com a Arca da Aliança e botou para dentro desse templo. Olha só que erro grotesco, né? Vamos lá. O 7º versículo. Antes que estivesse no parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. 8º. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Até aqui. O 8º versículo. Então aqui ficou bem claro, né? O trono, olha só. O céu é meu trono, olha isso. Né? A terra, ele bota os pés na terra. Como construir um templo para um Deus tão grande? Né? Em tudo, né? Não só. Deus é espírito. Então, Davi erradamente construiu um templo para Deus e que Deus não pediu. Deus falou que ele sim daria um templo para Davi, da sua linhagem, que seria Jesus. Olha aqui. Então, isso foi tão errado que Salomão começou a seguir demônios. Outros deuses são demônios, né? Se só há um Deus, outros deuses são demônios. Então ele começou teve várias mulheres de outras nações, tudo errado. Ele fez tudo errado. E a gente, né? Há muitas pessoas, aliás, eu não faço parte desse sistema religioso, pois Jesus veio, falou, repetiu o que Deus falou e ninguém entendeu. Então, eu não faço parte do sistema religioso,
Jesus não fazia parte do sistema religioso da época, que é igual ao de hoje. Ele tirou para fora, pois havia comércio. E hoje em dia o que há nos templos? Comércio. Ok? Então, Jesus falou, a porta é estreita. Por que estreita? Não envolve dinheiro, envolve o coração, espírito e verdade. Você vai adorar a Deus em espírito e verdade. Ok? Esse negócio de dízimo é usado erroneamente, pois, né, o dízimo era dos levitas, dado pelos filhos de Abraão, né, na época, das tribos, né, as 12 tribos. Os 10% do plantio de cada um que tinha terra, né, era dado, os 10%, aos levitas que cuidavam do templo, do tabernáculo. O tabernáculo feito por peles de animais, que representam nossa pele, e guardavam a Arca da Aliança, que significa o nosso coração. Então, é bem complicado, né, você passar isso hoje, uma pessoa que nem eu, que, né, pecadores, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo revela as coisas. Então não é quem está há anos no sistema religioso, né, quem está há anos no sistema religioso, e vai falar para quem chegou agora, sendo convencido pelo Espírito Santo, não no sistema religioso, mas levando a verdade, como Paulo falou, ai de mim que não leve a palavra, não leve a verdade, né? Chegou agora e está falando contra o templo. Não sou eu quem falou, foi Jesus quem tirou para fora. Isso está na Bíblia, né? Então, se alguém prega a Bíblia, se alguém prega a palavra de Deus, tem que ler e interpretar. Há aqueles que estão no engano, que desconhecem mesmo, né? Uns Deus cega o entendimento, outros ainda não conhecem, são os filhos de Deus, o rebanho. Jesus falou assim, há outros, né, que não são desse aprisco, e me importa com eles que eu, né, o traga para o aprisco. Não são esses. Nós, os gentis, né, que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo que ele trará para depois voltar, né? Então é isso. Precisamos entrar no aprisco de Jesus, confiar nele, acreditar nas palavras dele e interpretar corretamente para não cair em enganos. O sistema religioso de hoje, eu vou repetir, é um engano, como no tempo de Jesus, como nos tempos de Jesus. Então, é muito importante que conhecemos a verdade, pois conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou isso. Então a gente precisa abrir os olhos, despertar now, né? Despertar now. Despertar. Precisamos para o genuíno evangelho, ok? Fiquem com essa palavra. Depois eu volto com mais 8 versículos, eu acredito que vai dar, e depois mais 7 ou 8 ou 9, não sei, versículos, ok? Fiquem com essa palavra, meditem e fiquem com Deus.